era, e um deles era Deus. Ou seja, era portador da voz divina, porque foi aquele homem que, depois de ter recebido um banquete de Abraão, depois de ter servido à mesa, ter almoçado com ele, ter repousado, ele olha para Abraão e diz: daqui 1 ano voltarei, e Sara, tua esposa, terás um filho no teu braço. Ele não sabia que ele estava hospedando alguém tão importante da parte de Deus. Mas nós temos um problema no nosso continente. Nós não temos o hábito de ser hospitaleiro com as pessoas. Não sei se talvez por causa da violência que a gente vive, né? Um país diferente do que a cultura judaica, mas lá a cultura deles era essa, de ser hospitaleiro com as pessoas. Agora, eu penso que se nós não acolhermos as pessoas no sentido de abrir a porta da nossa casa, nós temos que ser hospitaleiro no nosso coração. Amém? Nosso coração precisa ser um coração hospitaleiro para com as pessoas, olhando e entendendo o que Deus deseja fazer. Passa por nós esse compromisso, esta orientação divina, e assim sucessivamente o texto vai trabalhando. Verso de número 3: lembrai-vos de quem que Deus pede que nós devemos lembrar? Dos encarcerados e presos com eles, ou como se preso com eles. O que que Deus deseja? É que na medida que nós vamos vivendo a vida cristã, a nossa oração não pode ser uma oração de papagaio, é aquela que visa só a si próprio. Qual é o maior desafio quando a gente abre a boca para orar? É que a gente esgota em poucos segundos o que nós temos para orar. Sabe por quê? Porque nós oramos sempre por nós. E a Bíblia te aconselha você, em primeiro lugar, lembrar de quem está encarcerado. Mas se o cara está encarcerado, o problema é dele. A Bíblia não diz isso. Ela diz que você pode ser alguém que lembra, e lembra como se você estivesse no mesmo local. É isso que diz na tua Bíblia, sim ou não? É exatamente isso que diz. Lembrai dos encarcerados. Então na nossa oração, você vê como a oração ela pode ser muito ampliada. Quando você começa a dobrar teu joelho no teu secreto, você começa a orar e dizer: Pai, quantas pessoas estão presas, quantas pessoas estão encarceradas, que foram, Senhor, tirado a sua dignidade, porque erraram na vida. É bem verdade, mas Senhor, eu me coloco agora a lembrar dessas pessoas e orar por elas, porque Deus deseja que eu e você possamos ser um anjo de Deus nessa terra, intercessor por aquelas pessoas. Então aqui não é mandamento, aqui a Bíblia nos dá como um conselho de um pai para um filho. Lembra que você está bem? Tua vida está tranquila? Está fluindo as coisas, legal? Mas não te esquece que tem muitas pessoas que não são como você. Tem muitas pessoas, a começar por aquelas que estão presas. É o conselho de um pai para um filho. E começa exatamente dizendo assim: lembrai-vos dos encarcerados como presos com eles, se você estivesse junto. E olha o que diz em seguida: dos que sofrem maus tratos. Eu não sei se você sabia, mas tem uma lei brasileira hoje que se chama deixa eu lembrar aqui bem certinho como é que se diz: pais sociais. Você sabe o que significa isso? Tem tanta criança hoje em abrigos precisando um lar, e não vem os pais para adotarem. Já são crianças na fase de adolescente, que eles abriram a possibilidade de você ser um pai social por um fim de semana. Você imagina se todo cristão brasileiro, estou falando aquele nato, aquele de coração, nasceu para Cristo, entendeu o amor de Jesus, final de semana pegasse uma criança e trouxesse para sua casa, para fazer todo o teu convívio, inclusive agora num momento como esse, está no culto com você sentado do teu lado. Eu vou almoçar fora no domingo. Você levar essa criança a almoçar num restaurante, ou você fazer o teu pãozinho com alho em casa, ou você fazer o teu abacaxi assado em casa.
E você trazer esta criança a viver um pouco aquilo que você vive, e muitas vezes reclama a Deus. Olha o conselho que Deus dá para nós aqui como igreja, ó. Os que sofrem maus tratos. Quantos asilos, quantas crianças órfãs. Então você percebe que o evangelho é muito mais amplo. E alguns dizem, mas o que eu posso fazer para Deus? E Deus está dizendo, oi, abre os teus olhos, abre a tua mente para as coisas, sai de um raciocínio medíocre. Ah, mas ninguém quer incomodação. Esse é o problema da igreja. Nós estamos acomodados. Nós deixamos de ouvir os conselhos de Deus para satisfazer apenas aquilo que gostamos ou queremos. Então a Bíblia vai falar sobre isso em um dos seus livros, dizendo que nós precisamos usar com o nosso coração, lembrar, mas mais do que lembrar, diz aqui, ó, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Aí tu para e pensa, imagina se eu não tivesse família, imagina se eu tivesse albergado. É isso que a Bíblia está dizendo. Começa a pensar. É um conselho de Deus para nós como cristão. Pensa um pouquinho. Você tem uma família, você tem uma estrutura. Agora pensa em quem não tem e te coloca no lugar dela. É isso que a Bíblia está falando. Uma das definições da palavra compaixão é se colocar na dor do outro. Por isso que Jesus, por onde ele passava, não tinha como ele não fazer o bem. Ele olhava as situações e a compaixão que existia dentro dele levava ele a se colocar. Então quando ele enxerga aquele leproso, que ninguém queria parar perto do leproso, ele vai lá e toca no leproso, porque o que tinha nele era um estado de se comparar àquele que estava sofrendo. E hoje nós nos dizemos cristão, mas nós estamos longe. Quem está entendendo em nome de Jesus? Nós nos dizemos cristãos, mas é fácil dizer cristão no nosso sofá, na nossa casa, no nosso conforto, sem que você saia da tua zona de conforto e comece a praticar os conselhos de Deus. Eu quero te motivar nessa noite, na força do Espírito Santo, você sair daqui com esse entendimento bíblico, amém? Com essa mente de Deus, com a mente de Jesus nesses dias, olhando, porque falar sobre a desgraça alheia é fácil. Falar hoje, por exemplo, sobre homossexualismo é fácil. Dizer que é contra, é favor, isso é fácil. Mas você ser bênção para mudar situações é o que Deus espera da sua igreja. É você imaginar um homem que pega o seu corpo e vive uma depravação. Que dor na alma! Você já parou para pensar? A gente olha e fica assim, às vezes, né, perplexo. Você sai pela Avenida Dorival aqui, esse horário, por exemplo, se você for na Avenida Dorival, parada 67, 69, 70, 71, você vai ver. Aí você olha e diz, nossa. Aí Jesus diz, você já te colocou na ideia de parar e ver o sofrimento dessa pessoa na sua alma? É isso que o autor de Hebreus está nos chamando a atenção. É isso que ele está mostrando, o estado miserável que a pessoa vive. E nós precisamos ter um entendimento. Então o nosso coração precisa ser munido de intercessão e sempre dizer ao Senhor, o que eu posso fazer para mudar esse cenário? Onde entra a minha participação nisso? Então a Bíblia vai dar esse conselho, amém? É um conselho rico de Deus para nós, em falar sobre lembrar de encarcerados, lembrar de pessoas presas, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Não está falando aqui de irmãos, não.
Não está falando de cristãos que estavam presos, não, está falando do modo geral. Está falando do ser humano, pessoa, que Deus se importa com todos. E se nós somos hoje corpo de Cristo, temos que também nos importar. Amém? Precisamos ter no nosso coração esse entendimento. Em seguida, ele vai dar outro conselho. Olha que interessante. Verso de número 5. Seja a vossa vida o quê? Sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele cita o texto inclusive de Deuteronômio 31. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, e não temerei o que pode me fazer o homem. Note que a Bíblia vai dizer que avareza é pecado. Então o conselho de Deus é: cuide do teu coração para que ele não seja avarento. E como a Bíblia trata muito sobre essa questão financeira, eu quero te levar a 1 Timóteo, capítulo 6, um pouquinho antes de Hebreus, que Paulo vai falar sobre essa questão da avareza. Primeiro Timóteo capítulo 6, a partir do versículo de número 5, vai dizer assim, ó: alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Verso 6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Verso 7, 1 Timóteo 6, versículo 5, agora 6, agora o 7. Porque nada temos trazido para o mundo. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Então por que às vezes a gente está tão apegado às coisas como se aquilo não pudesse sair de nós? Gente, isso é tão sério. Olha, a gente não tem noção das coisas na velocidade que elas estão acontecendo. Mas tem pessoas morrendo com 30 e poucos anos, tem pessoas morrendo com 40 e poucos anos, tem pessoas morrendo com 50 e poucos anos. Não é pessoas com 100 anos. E de repente a pessoa está fazendo algo, e quando percebeu, acabou tudo. Acabou. Então a Bíblia está dizendo assim, ó: viva com Deus uma vida contente. Aprenda a ser agradecido a Deus. Deus não está dizendo que Ele é contra o dinheiro, não. Preste atenção aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Aí alguém pega isso aqui e faz um exercício na sua mente, no seu coração, e coloca então agora a doutrina do karma. Não, Deus está dizendo que não temos que ter nada, se tem que viver como se não tivesse nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo, porque ele vai continuar o texto, ó. Vai dizer: ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Aí ele vai dizer a razão e a causa disso. Verso 10: porque o amor do dinheiro. Deus não é contra a nossa prosperidade, Deus não é contra você ir bem na vida, nada disso. O problema é quando o nosso coração se torna avarento e passamos a amar as coisas materiais mais do que a Deus.
isso é abominável aos olhos de Deus. Está pegando a visão em nome de Jesus? Se pode ser uma pessoa milionária, não há problema no dinheiro. O problema é o amor do dinheiro. É quando o nosso coração começa a palpitar pelo dinheiro. Então a Bíblia vai mostrar que ela é a raiz de todos os males. E olha o que diz: e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, perderam o rumo na sua vida, porque não perceberam, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Preste atenção nisso. Trabalhar é de Deus, levantar cedo é de Deus, deitar tarde é de Deus. Não tem nada a ver com o produzir. O que ele está dizendo, contentamento, significa você saber que é o seguinte, que você está contente com o que você vive com Deus. Não há uma preocupação no teu coração e um almejo dentro de você que as coisas têm que ser diferentes, porque se não forem diferentes, Deus não é glorificado, porque Deus é um Deus de riqueza. Tem muitos que vivem nessa noia e só pregam um Deus de prosperidade material e tornam-se materialista. Não é o que eu encontro no conselho de Hebreus. O conselho é: viva sem avareza, cuide o teu coração. Amém? É um conselho de Deus. E linka que o apóstolo Paulo está falando também na sua carta a Timóteo, dizendo o amor do dinheiro. Ele não está dizendo que o dinheiro é problema. Dinheiro é bíblico. Jesus fala muito sobre vida financeira, mas a forma com que lidamos com isso é que torna-se problema no nosso coração. Amém? Voltamos para o livro de Hebreus aqui. Então ele está falando sobre vivermos uma vida sem avareza e uma vida contente. Amém? Esse é o querer de Deus. Em seguida, no verso 7, ele vai dizer assim, ó: lembrai-vos dos vossos o quê? Guias. O que quer dizer essa palavra guia? Em algumas traduções vai dizer pastores, aquelas pessoas que foram responsáveis por te evangelizar, colocar Cristo no teu coração, que pregaram a palavra, considerando-os atentamente o fim da sua vida, imitando-os na fé que tiveram. Então um conselho bíblico é que haja uma inspiração sempre por parte da ovelha no seu pastor. Isso é de Deus. Ou seja, você ser um imitador, não das coisas que não são legais. Eu sei que tem coisas em mim que não são legais, mas eu sei que tem coisas em mim que são muito boas de Deus. Paulo falou isso em 1 Coríntios 11: sede meus imitadores no que eu sou de Cristo. Então ele sabia que também tinha coisas na vida dele que ele não imitava, ele não queria. Essas você não apaga, deleta. Mas naquilo que eu imito de Jesus, seja meu imitador. Então o conselho de Deus aqui é para isso. Lembra do teu pastor, aquele que te trouxe a palavra, que te traz a palavra. Considera a vida desse homem, olha como ele vive, olha atentamente a maneira que ele vive, e te inspira nisso. É o que a Bíblia está falando, exatamente assim, com essas letras bem claras. Amém? Que conselho lindo nós seguir o exemplo de pessoas que tiveram na sua maturidade e levaram as pessoas a conhecerem o amor de Jesus. Em seguida você vai ver o seguinte, vai dizer: porque Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. No verso 9 vai dar outro conselho: não vos deixeis envolver por doutrinas várias ou varias e estranhas, porquanto o que vale é estar de coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. O que ele está dizendo aqui?
Embora a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, ela já estava prevendo o advento que nós temos hoje da era digital. Então hoje as pessoas estão no sofá e dizem: hoje eu não vou no culto, eu vou assistir um culto em casa. Ela pega o smartphone, vai lá, pã, e começa a passar. No que satisfaz ela, ela vai começar a assistir. E poderão entrar doutrinas na vida dela que não tem nada a ver com aquilo que é de Deus. Você sabia disso? Então a Bíblia, antevendo isso há muito tempo, fala desse assunto, e agora nós chegamos nessa época. Então tem pessoas que proíbem alimentos, dizem que não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque não é de Deus. O que ele diz aqui? O que vale é estar com o coração confirmado diante de Deus. Agora, se fica ouvindo coisas que não tem a ver com o livro sagrado, sabe o que vai gerar na tua mente? Uma confusão. Outro dia alguém me perguntou, por exemplo, para falar sobre dízimo. Pastor, eu assisti um vídeo sobre dízimo e eu acho que nós estamos fazendo tudo errado. Eu disse: como assim? Não, porque olha só, o dízimo é uma coisa da lei, e Jesus aboliu toda a lei. Então agora não existe mais dízimo, pastor. Isso é coisa falcatrua dos pastores. E se você ouviu isso nesse vídeo, ouvi. Eu disse: então você ouviu heresias, coisas erradas. Sabe por quê? Porque o dízimo, ele é muito antes da lei. Abraão pagou o dízimo. Não foi Moisés que instituiu o dízimo. Foi muito antes de Moisés. E quando Jesus falou com os fariseus, Jesus também disse que eles deviam praticar o dízimo, dar o dízimo do hortelã, dar o dízimo do cominho, porque na época era o dízimo dos cereais, daquilo que se colhia, mas também exercer a misericórdia e a piedade, Jesus falou. Então Jesus não disse: vocês não precisam mais fazer isso. Não falou isso. Mas a gente pega doutrinas estranhas e coloca para dentro do coração, e logo a gente vive um questionamento dentro de nós. Então o conselho bíblico é: cuide. E olha o que está dizendo aqui, não vos deixeis. Então olha o verbo, não vos deixei. Não é Deus que vai fazer isso, impedir na tua vida. É você que tem que colocar um freio nisso. Esse é o conselho de Deus. Esta é a orientação de Deus para mim e para você, para todos nós. Ou seja, cuide o que você está ouvindo. Cuide o que chega até o teu coração. Porque depois, para você te desenliar dessas maçarocas, vai ser complicado. Então Deus nos dá conselhos, e conselhos preciosos, riquíssimos disso, amém? É isso que nós precisamos abrir os nossos olhos, Não vos deixeis envolver por doutrinas que são estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Olha que interessante. Aí você vai ver outro conselho que esse mesmo texto na sequência vai dar. Versículo de número 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que isso quer dizer? Você sabe, não? Quem sabe? Não sabe? Ele está dizendo: saia para fora, levando a vergonha de Cristo. Como assim vergonha? Mas Cristo foi envergonhado? A cruz trouxe vergonha. Lembra que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus? O que ele está dizendo? Na época, os cristãos que estavam se convertendo tinham vergonha de sair e dizer que eram cristão. Então não tenha vergonha de levar a vergonha de Cristo. O meu Cristo morreu na cruz, amém? Ele morreu na cruz para que eu tivesse vida. Então eu tenho que sair para fora e colocar a minha fé e dizer quem eu sou, a quem eu pertenço. Tem muita gente que trabalha no anonimato, no seu emprego, como se não fosse cristão. Alguns dizem: é problema quando a gente diz que é cristão. Problema por quê? Coloque a tua fé, diga quem você é, diga quem você crê, a quem você segue.
Esse é um conselho que a Bíblia dá. Amém? É nós que precisamos evidenciar que Cristo está em nós. Nosso coração carregado e confirmado com seu Espírito. Então a Bíblia vai dar esse conselho que nós devemos estar disposto a levar essa vergonha da cruz na nossa vida. Foi por mim que Jesus morreu. Eu não era digno. Se Ele sofreu a vergonha da cruz, foi por minha causa. Como é que eu não vou levar essa vergonha comigo? Como é que eu não vou dizer que eu sou de Jesus, se Ele foi à cruz por mim? Então tem muitos que ficam ocultos. São aqueles crentes chamados 007. É um agente, mas secreto. É um cristão, mas é no anonimato. Ninguém pode saber que eu sou crente. Não, tem que saber. O meu Jesus foi ao público, expôs da sua vergonha, morrendo na cruz. E como é que eu não vou carregar isso comigo? Então o conselho de Deus é: aquele que não se envergonhar de mim, Ele disse, eu também não me envergonhei diante do meu Pai. Muito cristão precisa mudar a mentalidade, a sua maneira de enxergar e ver as coisas. Amém? Quer ver outro conselho que aqui nós encontramos? Verso 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de... Você percebe que aqui o louvor está sendo colocado num parâmetro que amplia muito além do que nós imaginamos apenas o que é louvor. Quando nós pensamos em louvor, nós pensamos no altar, pensamos em mãos levantadas e pensamos em vozes. Então isso é adoração para Deus, isso é louvor. Não, isso faz parte, mas não é o todo. O que Deus vê em nós? Por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre, primeiro, sacrifício de louvor. Veja que a vida que você vive vai dimensionar o louvor que você dá a Deus. É o nosso viver dia a dia que vai louvar a Deus ou desonrá-lo. A maneira com que nós vivemos, nós apresentamos a Deus a nossa vida, no amor à nossa casa, o amor à nossa família, o amor aos nossos irmãos. A maneira que eu me ponho diante da sociedade, eu posso estar louvando a Deus ou não. Você está entendendo em nome de Jesus? Então está dizendo sacrifício. E quando você pensa em sacrifício, Paulo vai dizer isso em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então já percebeu que nós passamos o dia cultuando a Deus? Com tudo que nós fazemos? Quando fala em sacrifício, está falando em morte. Quando você abandona o teu eu para viver algo agradável a Deus, quando você vigia a tua boca para não falar o que entristece a Deus, você está louvando a Deus. Quando você acorda de manhã com um coração dadivoso a Deus, dizer: Senhor, estou saindo ao meu trabalho, tudo que eu vou fazer, Senhor, eu quero hoje te louvar. Começa a ter outro sentido a vida. Aí acorda de manhã, está mal-humorado, sai mal-humorado, reclamão. Isso não louva a Deus. Isso não é louvor a Deus. Então qual é o conselho bíblico? Está aqui, por meio de Jesus, ofereçam a Deus sempre. Não é uma parte do dia, não é à noite, sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, você recebeu Jesus na tua vida, agora glorifique a Ele com o que você faz, como você age durante o dia. E isso está subindo a Deus como louvor. Pode ser agradável ou não, tudo depende da maneira que nós vivemos. Então olha que magnitude a palavra, olha que como abre o nosso entendimento do que realmente é louvor a Deus. Quando nós não só nos limitamos, não, eu estou louvando aqui a Deus aqui dentro. Aí Deus, de manhã eu brinquei com Josué, né? O rapaz estava cantando aqui, né?
Santo Espírito, és bem-vindo E a gente canta, né? E chora. E diz: Senhor, eu estou te louvando. Aí sai para fora e não faz nada que louva a Deus. E Deus diz: ó, teu louvor, a tua adoração. Por quê? Porque o teu comportamento diário não foi um comportamento de quem está louvando a Deus. Note que envolve família, relacionamento marido e esposa, relacionamento pai e filho, relacionamento trabalho, envolve toda a nossa vida. Sacrifícios de louvor por meio de Jesus. Note, não tem como eu dar para Deus algo sem Jesus. Então começa aqui, ó, por meio de Jesus. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Amém? É exatamente isso que Deus espera de nós. No verso 16, Ele vai nos dizer: não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O que Ele está dizendo aqui? Não só olhe as coisas que estão acontecendo e diga: ah, coitadinho, dá tanta pena que está passando uma necessidade. Mas o texto está dizendo, o conselho de Deus, o que você pode fazer para ajudar? O que pode sair de você para ajudar essa situação? Não negligencies a prática do bem. Ou seja, dependeu de você, faça. Não espere alguém fazer. Não diga: isso não é minha responsabilidade. Porque a Bíblia está dizendo: se você é cristão, ó, não negligencie igualmente a prática do bem. Tiago vai dizer: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Só no fato de eu saber e não fazer. Então olha como a Bíblia me dá conselhos. Olha como ela está me dizendo aonde eu alcanço as bem-aventuranças. Olha onde eu tenho uma vida com abundância. É quando eu sigo os conselhos de Deus. O que eu posso fazer para te ajudar? Muitas vezes a gente não faz essa pergunta. Sabe por quê? Porque quando a gente faz essa pergunta, você te coloca na responsabilidade de ter que fazer alguma coisa. Essa é a verdade. Então a gente fica quieto. Mas não é esse conselho que Deus nos dá. Deus está dizendo: você é meu filho? Sou, Senhor. Exatamente o que Jesus falou para o jovem rico. Lembra do jovem rico? Chega ele na presença de Jesus. Imagina essa cena. Jesus ali com os discípulos, ele chega: bom mestre. Já começa impactando, né? Bom mestre, o que eu preciso fazer para a vida eterna? Jesus diz: por que tu me chamas de bom? Aliás, Marcos diz assim que Jesus o fitou, olhou e o amou. Aí depois que Jesus olha e ama ele, Jesus diz para ele assim: por que me chamas de bom? Só tem um que é bom e esse é Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você está me identificando que eu sou Deus? Você está vendo Deus em mim? Aí Jesus vai dizer mais para ele: sabes os mandamentos, filho? E ele: sim, Senhor, todos tenho observado desde a minha infância. E aí o que Jesus diz para ele? Oh, legal, vejo que você é um filho de Deus. Você faz parte do meu reino. Que bênção. Ó, então vou te dar um conselho. Vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me siga. E tu terás um tesouro no paraíso. Aí o beição caiu. Como assim? Está mandando eu me desfazer de tudo que eu tenho? Como assim? O que Jesus disse? Quando ele fala: eu tenho observado todos os teus mandamentos, Jesus está dizendo: então você entendeu o meu reino. Se você entendeu o meu reino, você sabe que eu sou rei, eu sou senhor de tudo que você tem. Então eu não vou te mandar, eu vou te pedir, eu vou te solicitar. Abre mãozinha do que você tem aí para compartilhar com outros. Jesus está dizendo. Sabe o que ele disse? Não,
sou dono de uma grande fortuna. A prática do fazer o bem, você entende? Quem já leu a parábola de Lázaro e o rico? Quem já leu aí? Você entendeu a parábola ou não? O que Lucas está dizendo? Havia um homem rico que se vestia de linhos finos, de muita púrpura, se regalava nos seus banquetes, vivia de uma forma extraordinária com seu dinheiro, mas na sua porta vivia um mendigo chamado Lázaro. Aí diz assim: aconteceu, morrendo Lázaro, acordou-se no seio de Abraão. Morreu o rico e não acordou no mesmo lugar. O que tinha de diferente um do outro? Eu fui pesquisar isso um pouquinho mais no original grego. Significa que ele descia todo dia da sua porta da sua casa, e ali estava Lázaro, ó. Bom dia, e ia embora. Aí ele voltava: ô Lázaro, tudo bom? Mas ele nunca fez nada pelo Lázaro. Ele sabia que ele podia ajudar, que o que ele tinha podia fazer algo por ele, mas ele nunca fez. Então sabe o que levou ele para um lugar que Deus não queria? Foi a indiferença, porque ele sabia que deveria de fazer o bem e não o fez. Olha o que está dizendo aqui: não negligencies igualmente a prática do bem. Nunca esqueça que você, ao alcançar um copo d'água para alguém, ao dar um alimento para alguém, o saciar a fome de alguém, ajudar alguém, você está fazendo algo que Deus te aconselhou. E quando você faz isso, não precisa aparecer, porque a Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Mas hoje nós estamos vivendo o advento de que você está fazendo algo e a foto já está ali. E alguns fazem assim, ó, para mostrar, para parecer. Então quando a Bíblia está falando, um conselho pode nos tirar do inferno. Um pequeno conselho de Deus. Por isso que ele disse lá na carta em Apocalipse: aconselho-te que de mim compres colírio para os teus olhos. O que ele está dizendo? Tu está caolho, tu está ficando ceguinho, não está enxergando as coisas que precisa ser feito. Então tu precisa um colírio meu para abrir, dilatar as pupilas dos teus olhos, para você começar a perceber que você está vivendo como religioso e não como filho de Deus. Olha que tremendo isso. Não negligencies a hospitalidade, começa dizendo. E agora diz: não negligencie igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Significa cooperar com coisas. Hoje nós vivemos um tempo em que as coisas são assim: não é meu dever, não sou responsável por isso. Sabe, é uma coisa incrível. O tempo que nós estamos vivendo é um negócio. Semana nós tivemos uma experiência ontem, hoje é domingo, ontem compramos a madeira para fazer a plataforma lá. Fomos até uma madeireira. Na terça-feira eu disse: só gostaria que entregasse sexta. Sexta não veio. Sábado de manhã me ligaram: ó, estamos indo para lá para entregar. Eu disse: não tem ninguém lá agora para receber. Aí liguei para o irmão Jefferson: Jeff, me socorre lá, abre lá para eles largar a madeira. Eles foram lá. Eles chegaram com o caminhão na porta da igreja, descarregaram tudo lá de fora. Aí o Jefferson disse: vocês podiam botar aqui dentro. Não é nossa função. O Jefferson: mas tu não está entendendo, não tem ninguém aqui, precisa botar para dentro. Nós não fazemos isso. Falou 3 vezes a mesma coisa. Eles descarregaram tudo na porta. Aí eu liguei para o dono da madeireira: ô fulano, comprei o material aí assim, assim. O que o senhor está precisando? Estou precisando que alguém venha aqui, tire o que você descarregou lá de fora e bota lá de dentro. Simples. Mas como é que largaram lá de fora? Porque disseram que é ordem da madeireira. Não, mas não é ordem. Pegou 4 peões, foi lá e botaram para dentro. Aí eu fiquei pensando, aqueles que deveriam representar a empresa e falar de algo tão precioso, que é o atendimento ao cliente, a satisfação ao cliente, pregam totalmente contra a empresa. Aí eu comecei pensando: bah, Jesus, será que nós não estamos fazendo isso hoje?
Nós somos representantes do reino de Deus na terra. Mas quando as pessoas olham para nós, nós estamos desconstruindo o reino. Por quê? Porque nós não estamos fazendo e nem seguindo os conselhos do nosso mestre. O Senhor pensa de uma forma, mas eu sou na igreja, penso de outra forma. Quem está entendendo em nome de Jesus, você percebe isso? Aqui está dizendo para nós, Maurício, abre os teus olhos, coopere, faça o bem, ajude, coloque a mão na massa, mostre que você é meu, veja de que lado você está. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E às vezes a gente vem para o lugar de Senhor, eu não senti Deus hoje. E Deus diz, mas não vai sentir mesmo? Porque durante a semana toda você não está fazendo nada. Eu quero te ver ativo no meu reino. Eu quero que tu seja uma bênção por onde você passar. Eu quero que por você as pessoas me conheçam. Mas se você que tem que testemunhar o meu reino está desconstruindo, como é que as pessoas vão enxergar Deus? Como é que eu enxerguei a madeireira Ouro Verde? Está dito o nome. Eu olhei para aquele espião e disse para eles, mas que bagunça é essa? Aí vem o dono lá para remendar. Mas a ideia do dono não é a ideia que está lá nos funcionários. Aí eu parei e disse, meu Deus, será que a ideia de Jesus hoje está sendo a nossa ideia? A gente está fazendo coisas que passam muito longe daquilo que Ele quer. E a gente diz que é funcionário do Senhor. Somos evangélicos. E Jesus diz, como é que é? Você está dizendo que é? Mas espera um pouquinho. O que você está fazendo para comprovar que você é? Se os meus conselhos você passa a largo deles. Você está entendendo em nome de Jesus, irmão? Percebe isso? Percebe a profundidade disso? Aí vai dizer o seguinte: com tais sacrifício Deus se compraz. Deus se compraz quando você começa a agir por tua conta, olhando que não precisa alguém te dizer alguma coisa que precisa ser feito. Simplesmente você enxerga e você vai lá e coopera e faz. É isso que está faltando hoje, queridos. Uma igreja ativa de seguir aquilo que Deus está orientando. A gente vive hoje os nossos prazeres, o nosso mundo, aquilo que a gente gosta e os nossos entretenimentos, e passamos muito longe do que Deus está pensando. Aliás, este foi um dos motivos, olha só, do conselho de Deus para os judeus. Mateus capítulo 11, se não me falha a memória. Vamos lá? Eu acho que é esse. Se não for, Jesus me corrige. Mateus capítulo 11. Verso de número 15. Quem tem ouvidos para ouvir, dá uma olhadinha para o teu irmão aí. Tem ouvido para ouvir, meu irmão? Tem, né? Olha o que ele vai dizer no 16. Mas a que hei de comparar esta geração? O que nós podemos comparar a nossa geração hoje? A geração que nós estamos vivendo hoje. A que hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que estão sentados na praça, gritando aos acompanhantes? Agora olha o que ele vai dizer no verso 17. Nós vos tocamos flauta, e não o quê? Entoamos lamentações e não. Você entendeu o que está escrito aqui? Se não entendeu, eu vou te explicar. Quando Deus está em festa no céu, nós estamos em luto na terra. Quando Deus está em luto no céu, nós estamos em festa na terra. Totalmente ao contrário. É os músicos aqui, quando olham um para o outro, tem uma canção e um está numa nota e o outro está na outra nota. Vocês não fizeram isso hoje. Simplesmente nós estamos fora de compasso. Coração de Deus desejando fazer algo e nós querendo fazer outro. E Jesus disse:
tocamos flauta, vocês não dançaram. Entoamos luto, mas vocês não lutaram. O que ele está dizendo para Israel? Vocês estão vivendo fora do propósito de Deus. O Pai não está conseguindo ser glorificado nas ações de vocês. Então você encontra aqui no texto de Hebreus dizendo: não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Alegria no coração de Deus quando nós olhamos e entendemos qual é a nossa missão. Quem está entendendo, diga amém. Verso 17, outro conselho. Esse aqui não sei se eu falo. Obedecei os vossos pastores, e sede submisso para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar conta. Preste atenção no que ele está dizendo. Para que façam isso com... e não... O que está dizendo aqui, igreja? Por que você acha que aumentou o índice de suicídio pastoral nesses últimos anos? Uma crise de identidade na área ministerial, onde você abre as mídias sociais e toda semana você vê o suicídio de um pastor, de uma pastora, de uma família que perdeu alguém, que se sobrecarregou. Está dentro desse texto. Você vê que a Bíblia é atualizada e fala sobre isso. Quando você deixa de fazer com alegria e começa a gemer por coisas que você está vivendo ministerialmente. Quando o quadro todo da membresia das ovelhas seria produzir o teu pastor, ter ele sempre com alegria, porque à medida que ele perder a alegria e começar a gemer, tu vai gemer também. Todos nós vamos sofrer. Isso é profundamente forte. É um conselho que Deus nos dá. Então quando eu entendi isso, eu disse: Senhor, eu não quero ser quem traz desgosto para o meu pastor. Eu não quero ser quem traz tristeza e faz o meu pastor gemer. Eu quero ser um produtor de alegria na vida do meu pastor. É um conselho que Deus nos dá. Eu posso aceitá-lo e viver com ele e produzir coisas boas, ou eu posso estar metido num problemão. Olha o que está dizendo o texto. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que tem que um mandar e os outros obedecer? Não. Estou dizendo que Deus diz assim: há uma visão que eu dei, há um propósito que eu estabeleci. Ajude e coopere nesta missão. Lembre que esta mesma palavra submissão está dentro do contexto marido e esposa. Mulheres, sede submissa a vossos maridos. Não está dizendo: mulheres, sejam educadamente obedientes a tudo que os maridos fizerem. Não, está dizendo que você tem uma missão, irmã, para ajudar o teu marido, a missão que Deus entregou para ele. Dentro da igreja, congregacionalmente, nós temos a mesma visão desse texto. Está dizendo que as ovelhas precisam ser colaboradoras e estarem juntas neste mesmo propósito, nesta mesma visão, para que haja comum acordo e possa fluir aquilo que Deus tem para aquela localidade. Então o texto diz: obedecei, sede submisso para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar conta. Ou seja, Deus sabe que está na nossa mão o prestar conta na vida daqueles que estão conosco. Mas também Deus diz para aqueles que estão junto: não traga gemido ao teu pastor. Não faça ele gemer. Agora, não sei você, mas para gemer, gemidos de dor, não é por coisa boa, né? Ou seja, se está gemendo, é porque tem alguma coisa doendo. É ou não é? Então a Bíblia fala em duas coisas: tristeza e gemido. Está falando sobre Deus nos aconselhando a termos esse entendimento no nosso coração, de nós trabalharmos juntos
para construirmos, que a nossa liderança esteja sempre com o coração alegre. Então eu já vi várias pessoas dizer: pastor Maurício, como o senhor está sempre sorrindo. Pastora Beatriz, como vocês são um sorriso só. Outro dia eu disse: irmão, porque a hora que eu mudar o meu semblante é porque eu estou gemendo. E a gente se esforça para não gemer. Mas a gente procura dar o coração para fazer aquilo que está no centro da vontade de Deus. E espera a cooperação daqueles que andam junto. É isso que a Bíblia está ensinando. É um conselho de Deus para mim e para você. Amém? Verso 18: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais. Olha o que ele está dizendo: orai por nós. Uma das coisas que nós precisamos é sermos intercessores uns dos outros. É Deus nos ensinando que há uma colaboração mútua de orar, não só o pastor pelas ovelhas, mas as ovelhas também pelo pastor. Então isso é um conselho que Deus está dando. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Então por que você tem que orar pelo pastor? Para que Deus conserve a boa consciência na vida pastoral. Por que você tem que interceder pelo teu pastor? Para que ele possa continuar vivendo condignamente com o propósito pelo qual Deus levantou ele. Então essa tem que ser uma oração específica. Você percebe que nesse texto que lemos existem vários processos de oração. Então aqueles que dizem: mas eu não consigo orar, não consegue orar porque não aprendeu a orar. Então diga: Espírito Santo, a oração é mais do que eu dizer: Senhor, me abençoa o meu dia. Oração é eu me lembrar dos encarcerados. Oração é eu me lembrar dos que estão sofrendo. Oração é orar pelo meu pastor. Oração é eu pedir que Deus continue atuando na mente dele, no coração dele, para que o propósito dele continue. Oração é orar pelos meus irmãos, para que muitos juntos nós caminhamos e vençamos os desafios. Aí nós não temos tempo de oração, aí o tempo fica pequeno, porque há tanta coisa que temos para orar. Você amplia a dimensão da oração. O que eu tenho para orar, pastor? Muita coisa. Muita coisa. Verso 19: rogo-vos com muito empenho que assim façais. Ele resume tudo o que ele está ensinando aqui no capítulo 13. E ele diz: rogo-vos, pois, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Verso 20: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Verso 21: vos aperfeiçoe em todo o bem. Por que ele pede para Deus aperfeiçoar o bem? Para cumprires a sua vontade. Você lembra da oração do Pai Nosso? E seja feita a tua vontade. Vida cristã não é nem eu nem você, em qualquer pessoa no planeta Terra, querer se esbaldar na nossa própria vontade. Jesus começa e termina dizendo: seja feita a tua vontade. Todos esses conselhos se resumem em fazermos a vontade de Deus. E Jesus fala pela boca do apóstolo Paulo em Romanos 12, dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele conclui dizendo: sua vontade, esperando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem sejas a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, agora ele usa a palavra irmão, que suporteis a presente palavra de exortação. Aleluia. Ele está dizendo: tudo que eu resumi são conselhos exortativos.
Já logo eu entendo que exortação não é uma coisa agradável. Também entendo que para ser exortado significa que boa parte eu não estou fazendo. Porque toda vez que eu precisei sentar com o pastor Everton para exortá-lo sobre alguma coisa, foi alguma coisa que ele não estava fazendo que devia fazer. Mas tenho certeza que ele é grato por cada exortação, por cada conselho, por cada dura que dei nele, por hoje ver ele aqui sentado junto com a sua esposa, adorando a Deus, cultuando a Deus, servindo a Deus de coração. Agora a Bíblia está nos ensinando da mesma forma. O mesmo Deus da paz está dizendo: eu orientei vocês em tudo, para que vocês façam a minha vontade, não a de vocês. O Evangelho se resume: não é minha nem tua, é a vontade de Deus. Se quer viver para Deus, esteja aberto de coração para fazer a vontade dEle. Porque enquanto você não aprender a fazer a vontade de Deus, você pode ter a vida, mas vai estar frustrado na abundância da vida. Porque a abundância da vida está no fazer as coisas para Deus, não para você. Quando decidimos fazer, o nosso coração é tomado pelo Espírito, e o Espírito agora começa a nos ensinar a viver e respirar totalmente e exclusivamente para Deus. Já posso lembrar o que o apóstolo Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esta palavra estava toda dentro de Paulo. Ele disse: já não sou eu mais que faço as coisas, é esta palavra que está fazendo através de mim. Então nada mais torna difícil para você fazer. Difícil é quando nós não temos a palavra e queremos de alguma forma fazer, mas nos faltam os recursos, porque a palavra ainda não está construída dentro de nós. Então Paulo termina dizendo: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Que ele está dizendo: eu apenas abreviei algumas coisas, teria muito mais da parte de Deus para te dar. Então eu penso que quando nós mergulhamos aqui, não só Deus vai passar o que está aqui, mas muito mais coisas Ele vai nos aperfeiçoar em nós, porque Ele apenas deu um resumo. Você sabe o que é um resumo, né? Ou seja, resumiu, tornou mais fácil de você entender, mas tem muito mais coisas a serem praticadas. Você entendeu em nome de Jesus? Conselhos de Deus em Hebreus capítulo 13, para mim e para você vivermos uma vida abençoada. Você deseja? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer esse Deus.